Olá, galera. Hoje nós vimos sobre mundo grego, iniciamos, né? E a cidade de Atenas. Hoje nós falamos um pouquinho sobre mitologia. Aqui na primeira página vem falando que neste capítulo o que nós vamos reconhecer, tá? Então vamos, aqui vem falando, mostrando a cidade do Rio de Janeiro, cidade olímpica, e vamos, na verdade é no Museu do Amanhã, né, que foi chamado de Cidade Olímpica. Aqui, ó, nessa setinha nós temos um negócio interessante falando sobre os esportes da antiguidade e como eles são atualmente. Não deixa de clicar para vocês verem. O mundo de deuses, heróis e atletas. Na Grécia Antiga, de 4 em 4 anos, atletas e público se encontravam na localidade de Olímpia, em um festival de competições esportivas. O objetivo era celebrar Zeus, o deus do céu e o senhor do Olimpo. Nos Jogos Olímpicos competiam apenas cidadãos do sexo masculino e de língua grega. Aqui nós temos o ensaio de cerimônia de acender a tocha olímpica. Por falar em Jogos Olímpicos, é isso mesmo que você está imaginando. Olímpicos deriva de Olímpia, que não era bem uma cidade, mas um aglomerado de templos e espaços sagrados, espécie de santuário construído em homenagem a Zeus. E Olímpia, por sua vez, deriva do nome do Monte Olimpo, em cujo topo se acreditava que moravam os deuses da Grécia Antiga. Os deuses do Olimpo. Um mundo de deuses e heróis. Tudo começou com os 12 titãs, filhos da Mãe Terra. O líder deles era Urano, mas seu irmão mais novo, Crono, o matou e assumiu o posto. Porém, antes de morrer, Urano o amaldiçoou, dizendo que um de seus filhos lhe tomaria o trono. Com medo dessa profecia, Crono engoliu seus 5 primeiros filhos. No entanto, sua esposa Reia se escondeu quando estava esperando o 6º bebê. Assim nasceu Zeus. Quando Zeus cresceu, a maldição de Urano tornou-se verdadeira. Com a ajuda de sua mãe e da titã Metis, ele fabricou um veneno e misturou a bebida de Crono. Então Hades, Poseidon, Deméter, Hera e Hestia, os 5 filhos que o tirano havia engolido, retornaram à vida e tomaram o poder, expulsando os titãs. Zeus foi coroado. Todos moravam no Monte Olimpo, menos Hades, que tomava conta do mundo inferior. A vida no Olimpo era boa, com banquetes, festas e comemorações, mas algumas vezes os deuses desciam à terra para caminhar entre os mortais. Sempre governando com sabedoria, Zeus casou-se diversas vezes e teve filhos. A vida dos deuses e também dos heróis compõe a mitologia que os antigos gregos criaram. O que é mitologia? É um conjunto de mitos de determinado povo ou sociedade. A vida dos deuses a mitologia grega traduziu em lendas e relatos a cultura do povo grego e influenciou a arte e o pensamento dos outros povos. Lendas mitológicas viraram livros, filmes, peças de teatro, histórias em quadrinhos e inspiraram as artes e o imaginário ocidental até os dias de hoje. Sobre a mitologia, vocês podem assistir filmes como A Fúria de Titãs, aquele Percy Jackson, tudo fala um pouco sobre mitologia, sobre Cronos e esses deuses. Aqui nós vamos começar o nosso exercício. Não esqueça de colocar a autocorreção. Com base no texto, responda como Zeus se tornou rei e senhor do Olimpo, né? Foi através da profecia que Urano tinha lançado sobre Cronos. Então Zeus cumpriu a profecia de Urano, matou seu pai Cronos e foi coroado deus do Olimpo. Quem eram os deuses que moravam no Monte Olimpo? Zeus, Poseidon, Deméter, Hera e Hestia. Hades morava no mundo inferior. Aqui nessa questão vem falando sobre alguns deuses que vocês podem ver no link do videozinho que eu postei no início dessa gravação. As estações do ano na mitologia grega. Na Grécia Antiga, além de narrar a vida dos deuses e dos heróis, os gregos utilizavam os mitos para explicar fenômenos da natureza como as estações do ano. De acordo com o mito do rapto de Perséfone, Hades, aquele que tomava conta do mundo inferior, apaixonou-se por sua sobrinha, filha de Deméter, a deusa da agricultura, protetora dos campos e das colheitas. Hades, então, raptou Perséfone.
Ao descobrir que Perséfone estava no mundo inferior e que Hades a havia obrigado a se casar com ele, Deméter, com raiva, deixou a terra seca, sem plantas, ameaçando a sobrevivência dos seres humanos e dos animais na terra. Zeus, então, determinou que Perséfone passaria 2/3 do ano, ou seja, 9 meses, com sua mãe e 1/3 com seu marido, Hades, no mundo inferior. Enquanto ela permanecia na superfície da terra, as flores e os frutos apareciam. Quando ela deixava a terra, chegavam o frio e a estação do inverno. Nós temos aqui como os antigos gregos explicavam as estações do ano, devido ao mito do rápido de Perséfone. Diferentemente da mitologia, a ciência utiliza-se de experimentos para esclarecer os fenômenos naturais. Você conhece a explicação científica para a ocorrência das estações do ano? Vamos lá. Como que nós explicamos as estações do ano? É devido ao movimento de translação da Terra. Nós já estudamos movimentos de rotação e de translação. De rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, dura 24 horas e define o dia e a noite. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento leva 365 dias e 6 horas, ou 366 dias, mais conhecido como um ano. E o que ele define? As estações do ano, porque como nós vimos a órbita, né, que a Terra faz ao redor do Sol, ela não é toda na mesma medida. Em determinado período, a Terra passa mais próxima ao Sol e depois vai se afastando, fica mais longe, depois volta para perto. Então, é nessa movimentação que a gente divide primavera, verão, outono e inverno. Gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Fiquem atentos aos nossos horários, não faltem, as nossas aulas são muito importantes. Algumas estão sendo, a gente está conseguindo se monitorar e ser um pouco mais rápido. Não deixe de fazer os exercícios de casa, me enviar as fotos e te vejo amanhã. Um beijo!